Mano, imagina comigo, você é um otaku viciado em jogos, que acabou sendo invocado por duas garotas em um mundo de fantasia, e elas se tornaram suas escravas e tem que fazer tudo o que você pedir. E é isso que nós veremos hoje, então pega aquela pipoquinha de lei, né? E vamos lá. O anime começa nos dizendo que no jogo chamado Cross Reverie, existe um jogador lendário chamado Lorde Diablo, que reina com habilidades e equipamentos raros e oprime outros jogadores. Em seguida nos é apresentado Sakamoto Takuma, um otaku, que enquanto jogava, foi transportado para dentro do jogo, se transformando no seu personagem Diablo. E ao que tudo indica, ele foi invocado para dentro daquele mundo, e em um momento mesmo que sem querer, ele acaba escravizando as personagens que o invocaram, e elas se apresentam. Uma se chama Shera, e a outra se chama Ren. Após isso vão até a cidade fronteiriça de Faltra, para ficar em uma pousada. Como eles tinham pouca grana, todos irão dormir no mesmo quarto e cama. Durante isso, Celestine, a líder da Associação de Magos, vai até eles, para visitar Ren e a levar de volta. Porém, como ela se recusa, Celeste vai embora. Após isso, Diablo fica curioso e tenta fazer com que Ren revele o motivo de alguém importante querer falar com ela. E após uma pequenina tortura diferenciada, ela diz que irá contar contanto que ele não a abandone depois. E então ela diz que a alma do Lorde Demônio Krebskull está selada dentro dela, e que pretende derrotar antes que ela morra para que ele não se liberte. Diablo promete que irá acabar com a alma de Krebskull. Um pouco mais tarde, ele é cercado pelo Mago de Celeste, que faz a invocação de uma salamandra nível 30 que ataca Diablo. Porém ela se mostra extremamente fraca perto do poder de Diablo, que possui nível 150, que sem piedade, finaliza com um único ataque. E já no dia seguinte acorda ao lado de Ren e Shera, que ficam extremamente vermelhas por ele ter as acariciado. Após a abertura eles dão uma saída. Ren diz que o local onde eles estão é a cidade onde vivem os demi-humanos. Em seguida eles vão se registrar na guilda para fazerem missões. Para registrar seus níveis eles precisavam testar sua força no espelho. Ao fazer isso, Diablo faz com que toda a guilda tenha tremores, chamando a atenção de Sylvie, a mestra da guilda. Ela diz que Diablo aparenta ser forte demais para aquela guilda, então não saberia dar a ele missões adequadas. Mas ele diz que não se importa, contanto que seja bem pago. Ele recebe uma missão para derrotar uma cobra Madara, em uma floresta chamada Devoradora de Homens. Após 5 horas de caminhada, chegam à floresta. Ao chegar lá, Shera sente a presença de outras pessoas em cima das árvores, e Diablo dispara sua magia elemental, os fazendo cair. Ao cair, os elfos dizem que estão ali para salvar Shera, e diz que ele será obrigado a devolver a princesa deles. Shera diz que não quer voltar, pois quer viver sua vida da forma que escolher. Mesmo assim, eles não hesitam e dizem que irão a levar mesmo que seja força, e atacam Diablo com uma flecha suprema, na qual seria um tesouro extremamente raro. Porém ao atacar ela não faz nada além de levantar poeira, e em seguida Diablo utiliza uma magia elemental de gelo que congela toda a floresta, e descobrem que foi novamente o Mago de Celestine que armou para eles, mentindo para os elfos dizendo que Diablo fez Shera de prisioneira. Não muito tempo depois disso, a mestre da guilda diz que alguém solicitou um trabalho especificamente para Diablo, solicitado por Celestine, e como o rei não se sente confortável para ir junto, vão apenas Diablo e Shera. A missão consiste em ir até a Ponte Lug e entregar mantimentos. Porém enquanto partiam, ele é confrontado por Emile, o suposto mais forte da guilda. Ele desafia Diablo e diz que não irá permitir que ele escravize as meninas. Porém Diablo simplesmente derrota ele só com um soquinho. Apenas um soquinho. Mais tarde, enquanto caminhava até seu objetivo, Diablo é confundido com um corrompido, mas logo é esclarecido que não. Os soldados dizem que uma centena de corrompidos estão indo os atacar. Durante isso temos uma informação. No jogo Cross Reverie, corrompidos eram tratados como chefes, ou seja, irão fazer um estrago naquele local. Shera diz que o objetivo dos corrompidos é reviver Krebskull. Diablo supõe que estão atrás de Ren, já que o espírito de Krebskull está dentro dela. Porém se comove com um dos soldados e decide ficar e os ajudar. Em instantes os corrompidos aparecem. Enquanto isso Celestine vai até Ren para conversar sobre Diablo. Porém durante essa conversa, o mago que causou problemas anteriormente aparece totalmente transtornado, e com um punhal, e ao se auto-perfurar, ele se transforma em um corrompido. De volta a Diablo, ele derrota vários corrompidos, e por isso a comandante chamada Edelgard vai até ele, e iniciam uma batalha. Enquanto isso Celestine e Ren estavam em fuga, mas são encurraladas. Ren faz uma invocação, mas que não foi páreo.
Durante isso Emily chega até elas, e as salva, mas nenhum de seus golpes é suficiente. De volta a Diablo, a comandante se mostra ser forte, porém não tanto quanto ele. Então ela usa sua técnica especial e o atinge, porém ele recebe pouco dano. Seguidamente ele recebe a notícia de que Ren está correndo perigo, então resolve não perder mais tempo e usa uma técnica na qual pulveriza tudo que estava em sua frente. Mas rapidamente vemos que Edelgard ainda está viva. E quando tudo estava perdido para Ren e Emily, Diablo chega, e em pouco tempo faz com que o corrompido implore por sua vida, e o finaliza em seguida. 10 dias depois desse incidente, a mestre da guilda vai até ele, dizendo que recebeu um pedido para que Shera seja devolvida aos elfos em até 10 dias, e que eles pretendem iniciar uma guerra caso isso não seja feito. E como missão Diablo terá que chegar a um acordo sobre isso, e impedir a guerra. Diablo pensa em uma forma de impedir a guerra e não entregar Shera. Enquanto isso a mestre da guilda Sylvie diz que o príncipe Kira, o irmão de Shera, colocou uma enorme recompensa para quem a levasse de volta, e que devido a isso, provavelmente muitas pessoas irão tentar a capturar de Diablo. Ele diz que vai matar qualquer um que queira entrar em seu caminho e que Shera agora pertence a ele. Após isso eles caminham até o governador-general para ter novas informações. O general chamado Galford é um homem no qual derrotou vários corrompidos sozinho, assim como Diablo fez anteriormente. Após chegar até ele, todos se apresentam, e ele diz que seria mais fácil se Diablo entregasse a princesa Shera, mas ele se recusa. E Shera diz que não quer voltar pois quer encontrar seu verdadeiro valor, e ele se mostra entender, e em seguida apresenta alguém da capital que irá ajudar eles nessa situação. Ela se apresenta como Alicia Cristela, uma cavaleira imperial. Diablo, por ser forte demais, tem a ideia de comprar uma arma mais fraca que a sua atual, para não matar inimigos por acidente na frente da cavaleira imperial. Enquanto isso Shera é sequestrada, e enquanto fogem com ela, outros tentam atrapalhar Diablo, mas mesmo com uma arma mais fraca em um único golpe ele os derrota, e em seguida persegue os sequestradores, quando eles estavam para fugir. Emily aparece e os interrompe. Um bom tempo depois, Celestine diz a Shera e Ren que provavelmente descobriu uma possibilidade que talvez seja possível retirar as coleiras de escravos que Diablo colocou nelas sem querer, e para isso eles vão até a caravana de escravos que ela disse. Ao chegar lá, eles encontram a proprietária que se chama Médios, e a mesma se mostra muito surpresa com todo o poder mágico de Diablo, e ela também sente a energia de um demônio de dentro de Ren. Energia essa que pertence ao Lorde Demônio Kribskull que está selado dentro dela, porém Médios fica achando que Ren tá grávida de Diablo, mas ele logo corta o assunto e pergunta sobre as coleiras. Após isso, eles iniciam um ritual para retirar a coleira de Shera, e para isso ela veste umas roupas bem peculiares, digamos assim. E para retirar a coleira ele precisava observar seu corpo como se fosse apenas um poder mágico, e não uma pessoa. Por isso ele começa a tocar seu corpo em busca do ponto certo, e tenta inserir dentro dela o seu poder mágico, porém mais tarde descobrimos que eles não conseguiram, pois segundo ele, a corrente de magia emitida pelas coleiras mágicas é muito confusa, e quando se preparavam para dormir uma flauta começa a soar, e um elfo aparece na porta deles, e era Kira, o irmão de Shera, tentando a levar de volta, e Diablo logo confronta por ele ter colocado uma recompensa pela sua própria irmã, e ele tenta se desculpar e se mostra muito gentil. Diablo questiona se ele irá iniciar uma guerra caso Shera se recuse a ir embora, e ele diz que não, mas diz que voltará no dia seguinte para receber uma resposta concreta dela, e em uma cena rápida, vemos Kira com uma personalidade totalmente diferente da que vimos antes. No dia seguinte Ren e Alicia saem para informar a seus respectivos superiores sobre a situação atual, assim deixando Diablo e Shera sós. Enquanto eles estavam preparando poções, novamente a flauta de seu irmão toca, e ela instantaneamente muda de opinião e diz que irá voltar para o seu reino, deixando Diablo totalmente surpreso. E ela se mostra totalmente fria, muito diferente da sua personalidade comum, e em seguida entra na carruagem de seu irmão e vai embora. E quando questionado por Ren sobre o que ele faria sobre isso, ele apenas diz que irá dormir, e em seus pensamentos, ele se pergunta o porquê disso acontecer tão repentinamente. Um tempo depois Ren vai até ele e cogita que talvez Shera esteja sob efeito de algum feitiço, e Diablo diz que sabe que ela está, e que provavelmente tem a ver com a flauta que seu irmão toca. Mas infelizmente ele não tem prova alguma disso, mas ao se lembrar de Shera e da inocência dela, ele se decide a ir junto com a Ren a salvar
Alicia também se junta a eles, mesmo que em troca disso ela perca sua posição como cavaleira. Na cena seguinte vemos Cher acorrentada e seu irmão dizendo que realmente a enfeitiçou, tocando um som que só elfos conseguem ouvir, e que com isso pode fazer com ela o que bem entender. E durante essa conversa uma explosão ocorre, mas ele não dá muita atenção, e liberta um slime que corrói tecidos e que começa a desfazer as roupas dela, e ele diz que Cher será responsável por dar um herdeiro a ele. Porém durante isso Diablo chega até eles, e impede que algo seja feito e liberta Cher. Ele tenta chamar seus guardas mas todos foram derrotados por Diablo anteriormente, e como último recurso ele tenta continuar manipulando Cher. Mas Diablo usa o poder do pacto, e retira qualquer meio de manipulação que ele possa usar, e Cher consegue dizer que quer ser livre e que quer viver junto de Diablo e Ren. Em um momento de insanidade Kira invoca uma hidra gigantesca. Diablo ataca e consegue arrancar uma das cabeças, mas em segundos ela se regenera novamente e ataca Diablo com uma rajada de vento, e em seguida descobrimos que cada uma das cabeças utiliza um elemento diferente. Cher diz que existe um núcleo dentro da hidra, que ao ser atingido faria a invocação voltar a ser um cristal. Diablo ao descobrir isso usa uma magia elemental e faz com que todo o monstro seja explodido. E quando Diablo iria finalizar Kira, Cher impede ele, e diz que mesmo a odiando, não poderia haver a morte de alguém da sua família. Mas enquanto Kira fugia, o general Galford surge e corta sua cabeça, e diz que uma guerra começou contra os elfos, e ordena que seus soldados peguem Cher, e que mate qualquer um que interfira. E como o Diablo desafia, ele o prende em uma esfera de magia feita para monstros. Alicia tenta impedir que ele mate os elfos que já se renderam, mas em um simples movimento que mal pode ser visto, ele fatia a lâmina da espada dela. Diablo encontra a fonte da magia e consegue se libertar. E começa uma batalha com o general. Diablo leva a pior mas se sobressai graças à sua experiência em batalhas. Mas decide não o matar, mas diz que ele deve se afastar dele e das meninas. 3 dias depois desse ocorrido Sylvie vai até Diablo, e o leva uma bebida que vai ajudar com que ele recupere suas energias. Mas como a bebida é alcoólica ele fica totalmente bêbado.